Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou Daniel Hammerhäusmann, psicólogo e psicanalista independente, e o tema do vídeo de hoje é a Introdução à Clínica Intuitivo-Gestual. Bom, essa clínica tem por base aí uma série de acontecimentos que foram se passando comigo, né, na minha vida pessoal, que eu já contei aqui no canal, atrelado ao meu avô, ao cuidado que eu exerci diretamente com pessoas na minha vida pessoal e o quanto eu vi que eu podia importar esse exercício de cuidado, de gestos, né, pautados aí na sensibilidade e no amor, com os meus pacientes no meu consultório particular. Então eu resolvi nomear essa clínica que eu me situo hoje dentro da psicanálise, encontra ecos na psicanálise, mas ao mesmo tempo tem um efeito aí de uma certa autoria, que é o uso da intuição e dos gestos, por isso intuitivo gestual. O que eu quero dizer com isso, né? Se a gente for ver, por exemplo, em Freud, o analista ele estaria num lugar, muitas vezes, de um espelho, né, que devolveria de maneira racional, lógica, as construções ou interpretações feitas com base no que ele escutava do inconsciente do paciente. Ferenczi, por exemplo, chegou a desenvolver numa época a questão da técnica ativa, em que ele precisava, digamos, incentivar os pacientes a tomarem certas atitudes ou evitar certas atitudes na vida deles para, digamos, provocar um deslocamento da libido que estava no sintoma, para que ela pudesse ter um escoamento e em outro lugar, fazendo com que o sofrimento do paciente se dissipasse ou mudasse para outras formas de realização. A energia do sintoma se dissipasse e se deslocasse, né? Portanto, para outras formas de realização mais egocintônicas, né? De modo que a pessoa ficasse numa condição mais de maior bem-estar na vida delas. A gente sabe que Ferenczi teve uma crise com a questão da técnica ativa, muitas vezes porque ele colocava isso de uma maneira um tanto categórica, né, como ordens ou mandamentos, mas muito dessa clínica do cuidado ferenciana me inspira, e eu vejo que quando há escuta, há construções, há um balizamento transferencial, sim, é possível resgatar certos movimentos analíticos, né, que permitem movimento de vida. Então, o que eu entendo é que o analista deve muitas vezes sair de um lugar passivo, usando não só a sua racionalidade, mas o que ele sente com o seu coração, e tomar partido de certas situações, indicando certas direções de cura para os seus pacientes. Ora bolas, mas que tipo de situações seriam essas, para além de uma espécie de racionalidade ou de um efeito de desafetação, de construções lógicas, né, pautadas apenas nas palavras, né? Evidentemente que os gestos podem se dar com palavras, se dão fundamentalmente com palavras, mas muitas vezes a ineficiência da psicanálise se dá porque essas palavras não são energéticas, elas não são, digamos, não conseguem transformar a vida das pessoas. São palavras potencialmente vazias. Então, eu entendo clínica do gesto, essa clínica que a gente sente o que poderia ser um caminho de cura pelo amor para os nossos pacientes, com base no sofrimento e nos atravessamentos amorosos, passionais da vida do analista, se decanta aí um saber que pode ajudar com que o analista, digamos, possa canalizar a sua libido analítica através dos pacientes, para que eles também possam encontrar esse caminho de libertação e emancipação emocional. Então, por exemplo, uma situação em que um paciente vai operar, né, e o analista sente, né, em que esse paciente poderia não entrar em contato com ele no pós-cirúrgico, mas é um paciente muito frágil, muito debilitado emocionalmente. Então, o que o analista faz? Ele tem um gesto de mandar mensagem ou ligar para o paciente para saber como ele está, e eventualmente sugerir uma sessão à distância, ou o analista mesmo pode ir até o hospital ou até a casa da pessoa para cuidar dela, digamos, mostrando a sua presença sem que ele tenha sido convocado diretamente para isso. Há situações, por exemplo, em que isso aconteceu, que eu exerci esse tipo de cuidado,
e até evitei um cenário de deterioração psíquica maior, pautada em autoagressão ou até situações que haveriam potencial risco de suicídio. Por quê? Porque eu me antecipei a um abandono, a um desligamento, onde o paciente estava ensimesmado ali com as suas dores, não tinha quem cuidasse dele, e através da minha presença ativa, ele pôde se sentir cuidado e recuperar o elo libidinal com a vida, né? Uma outra situação, por exemplo, um paciente meu também que estava numa situação de bastante fragilidade, queria fazer um curso de artes, né, universitário, não tinha muito apoio, né, das pessoas para isso, mas tinha se decidido mesmo assim por fazer esse curso. Ele encontra uma pessoa na rua, uma conhecida, que diz que esse tipo de curso não era uma faculdade legítima, que isso era um hobby, mas não era uma profissão. Aí ele tem uma espécie de... como se ele tivesse tomado uma surra, né? Uma surra simbólica com esse gesto da pessoa, não consegue fazer a matrícula no curso universitário que ele queria. Eu, entendendo todo o movimento dele, recebo uma ligação da mãe que me pergunta, dizendo que ele estava acamado, me pergunta o que fazer diante dessa matrícula, tendo em vista que ele já tinha se decidido e o prazo ia expirar. E aí eu digo, não faça a matrícula porque esse era o projeto dele e pode inclusive usar o meu nome, diga que eu autorizei com que você fizesse essa matrícula por ele, porque nesse momento ele não estava podendo fazê-la, né? E aí, dito e feito, foi feita a matrícula e depois, quando ele se recuperou dessa surra, né? Não foi uma surra literal com tapas e chutes, né? Mas aí ele se recuperou e viu que tinha sido importante, né? Diante do quadro depressivo dele, que alguém tomasse conta dele naquele momento. Então é um tanto como uma situação assim de alguém que sofre um acidente. Um médico, por exemplo, ele não vai esperar que a pessoa se restabeleça sozinha. Às vezes a pessoa está em coma, ela está politraumatizada, ela é que precisa ser cuidada. Então a mesma coisa serve para o analista. Tem situações críticas, né, extremas, em que o analista precisa se antecipar e comparecer com o seu gesto de amor, e para isso ele precisa usar a sua intuição, né, fazendo diferença na vida do outro. Sair do seu lugar supostamente neutro ou passivo, que eu não acredito que exista nunca em relação ao analista, né? Mas que ele se importe com o outro. Neutro e vazio, né, são, digamos, leituras que vêm aí de um certo Freud, de um certo Lacan, muitas vezes em relação a ideais, né, ou em relação a tendências políticas ou a valores morais. Então, nesse sentido, de fato, eu não acho que é um valor moral, né? Por isso que eu não estou colocando uma espécie de ordenamento simbólico anômalo ao paciente, né? Digamos, forçando ele a ser uma coisa que ele não é, mas é sim uma presença ética de alguém que está pronto para cuidar. E isso tem a ver com um gesto intuitivo de amor. Então, são formas de tentar diminuir a chance do paciente ficar à deriva, uma espécie de bolsa ou de bolha solitária, né? Por isso que são situações em que muitas vezes o WhatsApp é importante para a gente marcar a nossa presença pulsional, onde a gente pode tomar partido de situações e que fazem bastante diferença e podem até acelerar processos que o paciente muitas vezes poderia demorar meses ou anos para tomar uma iniciativa por conta própria. Uma última situação, uma terceira situação, diz respeito a uma mulher, né, que tem dificuldade de relacionamento, e aí se achando, digamos, sempre incapaz de ser amada, numa situação de sofrimento contínuo, já com mais de 30 anos, então com uma impressão de que vai ter uma vida solitária, e aí no decorrer do tratamento, logo nos primeiros meses é mapeado que tinha uma questão com o pai, uma situação que ela entende que o pai havia abandonado, ela, mesmo o pai a procurando, então não era propriamente um abandono concreto, mas um abandono emocionalmente sentido,
ela entende que ela volta as costas para esse pai, né? Foge dele. E aí eu digo que muito do problema dela com os homens, dela não se sentir amada, é porque ela recusava o amor desse pai. Então, uma vez agora ela podendo restabelecer o contato com o pai, saindo de uma posição passiva para uma posição ativa com os homens, mas tomando o amor com o pai como referência, ela poderia agora se libertar e também se permitir ser amada pelos homens. Então, ela buscando o pai, buscando se reconectar com essa parte amputada por décadas da vida dela, ela poderia agora se relacionar também com os homens de uma maneira mais lúdica e leve, não perseguida, né? Então, dito e feito, ela começou a se reaproximar da família do pai, primeiramente, e depois foi tomando coragem para se aproximar do próprio pai, e aí os efeitos catárticos, né, os efeitos assim terapêuticos clínicos disso foram praticamente imediatos. Ela sentiu um grande alívio, e tudo isso por indicação minha, pautada numa leitura do seu sintoma e no elo transferencial que ela tinha comigo. Então, sim, é psicanalítico, é uma construção interpretativa de um sintoma, de um bloqueio, mas o analista pega das mãos com o paciente e diz: vamos atravessar essa fronteira emocional juntos, acho que você deve isso a você. E, baseado na minha intuição, isso aconteceu e foi bom. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, através do exemplo da cirurgia, da matrícula e do pai, aí da busca pelo pai. Vocês sim podem tomar partido de situações que vocês vejam como potencialmente curativas, como formas de restabelecer ou potencializar elos de amor, de projetos que fazem bem ao sujeito, né? Recuperar o caminho do desejo. Esse é uma mensagem, então, de algo que eu conquistei aí no meu trabalho, que eu vejo nesse momento como bastante construtiva clinicamente, que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Um grande abraço e até a próxima.